Isso, então tá bom. Então, nós estamos aqui para iniciar a nossa 12ª aula do curso de Introdução ao Hebraico. Estamos quase nos finalmente desse ano e estamos aí, com tudo. Tem gente que vê depois, né? Mas a gente está aqui hoje, presencialmente. E o professor Antônio pode ficar à vontade para iniciar nossa aula, É isso aí. certo? Bem-vinda, Silvane. Companhia aqui para mim. É. Bem-vindas, meninas. Muito obrigado pela companhia. Boa noite. E tem mais duas aulas só, né? É só. Isso, esse ano só mais duas. Caraca. É, que jornada, né? Que jornada. E quantos frutos positivos dessa jornada, não? Passa rápido, né? Passou Uhum. rápido esse ano. É. É, tipo aquela música de Natal da Simone, né? Que ela enquadra a gente assim. Então é Natal e o que você fez? Bom, esse ano eu estudei hebraico, Simone, né? Não venha, Ô, não é? É isso aí. aí, hein? Para. Não é para qualquer um, tem que se esforçar muito. Bem dessa. Né, Antônio? Ó, então eu estou compartilhando aqui com vocês a nossa aula. Me avisem quando ficar visível, tá? Já tá. Prontinho. Beleza. Muito bem. Bem, amigos da Rede Globo, então vamos lá começar a nossa aula número 12. Talvez até termine um pouquinho antes. Eu tava assim, um pouco indeciso se eu colocava mais coisa e daí ficava muito, ou eu deixava isso aqui do jeito que tá e a risca ficar um pouquinho mais curta. Então eu preferi a prudência aí, né? Preferi a parcimônia para não ficar segurando a gente durante 4 horas aqui. Mas é para dá uma diferença pouquíssima, né? Tanto que aqui nos objetivos eu até coloquei aqui o Kamatz Katan no final, que não entrou. Eu deixei de fora e esqueci de alterar o objetivo aqui. Então a gente vai revisar aquela tabelinha de flashcards, trabalhando a nossa leitura, lembrando de vocabulário, e a gente vai revisitar também os sinais diacríticos que a gente já aprendeu, as letras que a gente já aprendeu, e aprender mais dois sinaizinhos, o kibutz e o shurek, que são o som de U, ok? E daí o kamatz katan, que é, na verdade, um kamatz, que normalmente representa o som de A, e o Kamatz Katan quer dizer o Kamatz pequeno, ele representa o som de O, e ele a gente vai ver na próxima aula, então, porque eu achei que senão ficaria pesado demais, talvez demorasse, ok? Então, nosso objetivo aqui é só revisitar tudo que a gente já viu anteriormente e as letrinhas, né, os sinaizinhos com som de U. Na aula 4 lá no tempo do pré-exílico aqui, né? No tempo ainda da Arca do Noé, a gente viu essa imagem aqui, né? E o que está em vermelho aqui, né? Tô lembrando aqui para nós, porque a gente vai voltar ao texto bíblico. A gente tem um trechinho de Gênesis, um de Deuteronômio e mais algum que eu não lembro para a gente dar uma olhada hoje. A gente vai fazer uso desses caras aqui. Então, veja aqui, né? Que letra que é essa aqui que a gente tem? É um É um, recuar, aham, aham, é um re com errar. é ra, exatamente. Olha, ô Silvane, porra, Silvane, que incrível, cara. Que orgulho, né? Então, esse ra aqui é o que a gente chama de artigo, né? Ra. Então, ele vai ser o, a, os, as. A gente tem a palavra maim aqui, né, junto com o ra. Então vai ficar a água ou as águas, né? Tanto faz aí, vai depender um pouquinho da tradução e do lugar onde aparece, mas é isso. Então, se fosse, por exemplo, a palavra ish, que é homem,
né? Então, eu vou colocar, se não tiver isso aqui, se aparecer ish sem o ha, é um homem. Qual homem? Qualquer homem. Um homem. É masculino mesmo. Não é esse genérico patriarcal, assim. Ish é o homem masculino. Agora, se eu falar ha-ish, é o homem, né? Então, qual que é a diferença? Você sabe de qual homem eu estou falando, né? Essa que é a diferença do artigo definido e do indefinido. Se eu falar assim, uma casa, é qualquer casa. Agora, se eu falar a casa, é uma casa que tanto eu quanto você, a gente sabe qual é, né? Então, essa é uma função da letrinha, né? Mais uma letrinha aqui, né? Que é a letra mem. E essa letra mem, eu até não deixei os sinais diacríticos aqui na unidade 4, né? Porque ia confundir. Opa, chegou mais alguém. Deixa eu ver quem que tá aí. Nos meus controles não aparece. Ah, Milcíades chegou. Legal, seja bem-vindo, Milcíades. Obrigado, boa noite. Desculpa o atraso. Sem problemas. Erev Tov, boa noite. Hã? Então, voltando aqui, né? Esse mem, tanto o mem quanto o beit quanto o lamed, eu deixei sem os sinaizinhos diacríticos aqui, mas a função desse mem aqui, né? E às vezes ele vai aparecer separado, inclusive, né? Vai estar escrito min, assim, separado, às vezes ele vem na própria palavrinha, ele vai dar uma ideia de desde, no sentido de um ponto de partida, sabe? Então, por exemplo, às vezes vai aparecer, já viram aquelas coisas assim, ah, não sei o que, e, e adorar seu nome de geração em geração, ou ele é fiel de geração em geração. Essa expressão de geração a geração, né? Então eu tenho um ponto de partida, que é uma geração num princípio, e um ponto final, que é essa outra geração, ou essa sequência de gerações. Então, se eu uso de geração em geração, eu tenho uma ideia de encadeamento, assim, de uma linha, né, de um fluxo. E para dar essa ideia de fluxo, normalmente eu pego aqui o min ou mem como um ponto de origem, dá essa ideia de ponto de origem, né? E então, ele veio do Egito, ou ele veio, o Abraão veio de Ur na Caldeia, né? Veio enfim, todos esses lugares em que o texto bíblico fala de um ponto de partida da onde a pessoa veio, a gente vai ter ou a palavrinha min, que é um mem e um nun final, ou só um mem grudadinho na palavra, assim, para dar essa ideia de ponto de origem. E o lamed vai dar a ideia de ponto de destino, né? Então, para onde? Para onde que vai? Né? Então, por exemplo, ele jogou na água, quer dizer, vai depender do verbo, né? Sempre, mas assim, ele olhou para a água, eu posso usar esse lamed aí para dar uma ideia de para, de direcionamento. Então, min é ponto de origem e o lamed um ponto de destino. Nem sempre, né? Vai depender um pouquinho do contexto, mas é bem comum aparecer assim, tá? Então, a palavra geração é dor, pode ser medor, ledor, então de geração a geração, né? E aqui o beit também tem uma função, essa letra beit aqui dá uma ideia de em, uma ideia de dentro, né? Então, na casa, né? Eu vou ter a palavra beit na frente, que é casa, e o beit na frente do beit. O beit na frente da palavra casa, que também é beit. Ou a palavra família, então é mishpachá, então na família, ou vai depender também qual que é a vogal que eu vou usar às vezes, mas vou usar assim, sem nenhuma complicação, simplificando, b, o beit, mishpachá, né? Ok? Então, tá lá na aula 4. Estou dando uma lembradinha aqui, porque vai aparecer um pouquinho para frente lá, nas frasezinhas que eu deixei separado. Então, só tirando a poeira desse trechinho.
certo? É, Muito bem. Então, vamos. Opa, tô ouvindo umas vozes aí. Ó, então, nosso velho conhecido alfabeto, tá aqui ele todo, né? As 22 letras, mais aquelas variantes finais. Nem tem sentido revisar muito, porque já estão craques. Mas vamos lá, só para matar a saudade. Que letra é isso aqui e que som que tem esse troço? Uf, Kuf, aham, e vai ter um som de K, kake, K, Q, aham, kakekikoku. Uhum. E esse aqui é o final. Tsad, é o Tsad é Tsad final. tsadi e Tsad, tsadi final. E que som que tem isso? TS, Tsa, Aham, igual pizza. Igual pizza. Muito bem. E esse aqui, ó. Esse é o AIN. Ain, Ein, aham, e no alfabeto, e na leitura contemporânea que a gente faz, ele não tem som, né? Não. Inclusive, inclusive, daí os cabalistas vão fazer umas coisas, uns trocadilhos, ó, não trocadilhos, né? Mas eles vão fazer uns raciocínios, às vezes, que não ornam muito, assim, da maneira que eu vejo, né? Então, por exemplo, eles fazem uma leitura lá que Adão tinha um corpo feito de luz e depois do pecado original esse corpo de luz virou um corpo de carne, né? E daí eles vão dar toda uma explicação metafísica a partir do alfabeto e de novo, tipo, é bonitinho, entendeu? Mas assim, deixa eles, né? E daí eles vão justificar isso colocando a palavra Or, que é Aleph, eu não consigo fazer as letras aqui, né? A palavra Or, que é luz, se escreve assim: Aleph, deixa eu botar aqui, Vav, e Resh, né? Então é assim que eu faço a palavra luz. Or. Então esse seria o, o corpo de luz do Adão, que seria assim. E daí depois, o que aconteceu foi que o Aleph foi substituído por um Ain. Então continuou mantendo o mesmo som da palavra, uma vez que Aleph e Ain não tem som dentro dessa leitura, mas isso já é um raciocínio anacronista, porque, é um anacronismo, porque em algum momento no passado eles tinham som. Então, não faz sentido, né? E daí eu mantenho o mesmo som da palavra, então o Adão passou a ter um som, um corpo de Or, mas escrito com Ein, que quer dizer couro, né? E daí muda o valor numérico do negócio, entendeu? Tipo, muda. Eles vão fazer uns raciocínios assim bastante questionáveis, né, os cabalistas, e vão justificar a partir desse uso mágico desse alfabeto, como se o alfabeto hebraico tivesse fosse o código de programação do Matrix, assim, e, né, um pouquinho menos, mas, mas é isto, né? Anto- Diga, Antônio, diga. eu estou confundindo esse Ain, ainda estou colocando um Y. Estou Então, errada? ele não tem som. O Y tem um som de I, né? Então, normalmente, assim, de novo, transliteração é padrão arbitrário, né? Que você vai usar ali. Muitos materiais didáticos acabam colocando tipo essa marquinha aqui, esqueci o nome dessa marquinha, né? Como se fosse uma aspa, né? Para marcar isso. Eu prefiro ser mais. Cadê? Eu prefiro ser um pouquinho mais explícito e deixar assim, deixar uma lacuna mesmo para que a gente entenda que não tem som, né? Então você pega a palavra
Ein, que quer dizer nada, né? A palavra Ein, mesmo em hebraico, se eu for escrever ela, ela quer dizer nada. Então, eu vou escrever ela com um Ein, com um Aleph. Não. Tipo, não, estou escrevendo ela errada. Estou pegar a palavra olho, então. Daí eu vou botar um Yud aqui e um Nun, né? Então, essa primeira lacuna aqui é só para mostrar que existe um Ein e não tem som, certo? Então, Uhum. a gente vai ver na sequência algumas palavras com Ein, e daí eu espero que fique claro. Porque dentro do Zoom aqui eu não consigo mexer, e se eu fosse abrir o Canva aqui, arrisca atrapalhar toda a apresentação, né? Esse é um formatinho que eu já deixei tudo em PDF, então não tenho como alterar, tá? Mas já vemos aqui na sequência algumas palavras com Ein para tirar essa dúvida, mas ele não tem som, ok? E aqui, então, os grupos de sinaizinhos diacríticos que a gente já viu, todos esses caras aqui vão ter som de A, todos eles, né? E eles acabam sendo basicamente variações desses dois aqui, né? Certo? Eles têm uns frufruzinhos a mais, mas eles continuam sendo variações do patar e do kamatz, né? A gente tem esses dois caras aqui, que tem som de E, esse aqui tem som de I, é o Hirik, e o Holem tem som de O, né? E daí eu deixei aqui algumas palavrinhas para lembrar a gente, né? Mas isso aí a gente está vendo desde o Êxodo, mais ou menos, a gente está vendo essas aqui. Essas aqui são velhos conhecidos. Isso aqui até eu lembro. E daí, na aula passada, a gente viu o Shva ou Shiwa também, né? Tem cada tradição chama de um nome aí, mas é Shva, que é esse, como se fosse uma consoante sem vogal, sem som de vogal, né? Então, se eu pensar na palavra obtuso ou obturação, né? Ignóbil e tal, advogado, o que que eu tenho? Eu tenho um B mudo ali, um B que, embora a gente leia obtuso, né? Mas não tem som, é ob, né? Seria mais ou menos essa ideia. Então, aqui, por exemplo, esse número 53 aqui, que eu tenho misbear, né? Para eu fazer esse som de mis, assim, sem vogal, eu tenho que botar esse schwa embaixo. Mis, be, ar, assim, né? Misbeach, que é o altar aqui, né? Ou a palavra diante, que é o número 71 aqui, que é a palavra lifnei. Então, para fazer o som de lif, com F sem sonzinho de vogal, eu preciso botar o shva, né? Lifnei, certo? Então, esses aqui são os que nós utilizamos na aula passada aqui. Então, deixa eu só olhar aqui em ordem, né? O número um que a gente tem ali, qual palavra que é, será? Hum, Israel, Israel. 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 E ó, esse som de S sem vogal é is, para poder fazer esse, né? Eu boto esses dois pontinhos embaixo, assim, um em cima do outro, que é o shva, que daí ele não tem som de vogal, né? A número 13 embaixo de Israel, o que é isso? Será? Vamos, tô vendo vocês olhando a escola, não olha a escola não, olha aqui agora, vamos ver aqui, ó. Às vezes dá para olhar a escola, mas não, olha aqui, ó. Só esse que está no É o quadradinho. Derer. Não, Derer. não, esse, Ai, ai, nem colando. nem colando, o Der é o 27. Ah, mas eu entendi que era o 27 que você pediu. Sei. Olha lá o Você 13. pediu qual, então? O, 13? o 13, companheira. Olha ali, ó.
Olha o 13. Ah, Egito. Egito, mas É o olha, Egito. sim, sim, É o Mitzrayim. sim. Mitzrayim. Ó, como que eu sei que é mi? Ó, mem e o hirik aqui embaixo, ó, faz mi, né? Aqui é Mi. um tsadi e não tem som de vogal, mitz, ok? Mitz, né? Uhum. Pense, se eu fosse escrever Silvane, o meu lame ele teria que ter esses dois pontinhos embaixo para fazer o som de L, porque não é Silavane, Silevane, é Sil, né? É Milcíades. Então, para fazer esse som de L, eu teria que usar esses dois pontinhos, né? Ok? Então, aqui a gente tem Mitzrayim, que é Egito, mas também tem um nome, Misraim, é um nome, né? Tem na Bíblia, eu só não me recordo quem é. Aqui a gente tem o nome Derech, que é caminho, estrada, né? Ou às vezes até um modo que alguém vai fazer alguma coisa. Misbeach, número 53 aqui, que é altar, lugar onde se faz sacrifício, basicamente, né? E, então, e olha que legal, às vezes o altar dentro do nosso ideário pode ser um lugar onde eu abro um missal, onde eu faço alguma outra coisa. A palavra mesbeach, ela tem a raiz da palavra sacrifício nela. Isso aqui, ó, é uma raiz que tem a ver com o verbo sacrificar. Então, mais do que um altar onde de repente eu deixo uma Bíblia, onde, né, sei lá, o que que eu vou fazer dentro, em cima do altar, mas assim, na palavra altar em hebraico, eu tenho a raiz da palavra sacrifício. Tá? Aqui tem a palavra lifnei, que é a palavra diante, na frente, né? E a número 76 aqui é mitzvah, mitzvah, que é mandamento, certo? Mandamento no sentido dos 613 mandamentos da Torá, coisa, Uhum. coisa para chuchu, hein? Vocês reclamam de ter 10, É, né? pois é. Orra, Uhum. né? 613, tá bom para vocês? Aqui, ó. Essa é uma lista de 9 palavrinhas, são as 9 primeiras palavras. É a primeira vez que a gente está indo sem interrupções nos nossos flashcards, né? Está indo do 1 ao 9. E a ideia também, na próxima aula eu trago de novo essas e trago na sequência, né? Da 10 a 18 também, né? Mas vamos aqui. Então, o que que, ó, número 1, velho, vocês sabem assim, de cor, vocês sonham, tá queimado no cérebro de vocês essa palavra já. O que que é esse troço? Ah, tô vendo lá. Adam. Adam, Adam, Adam. aham, Adam. Adam. Lembrando que existem algumas relações que a gente pode fazer de sentido, e esse sentido não está na metafísica, mas está na tradição hermenêutica aí dos caras que escreveram, né? A palavra Adom, se eu colocar um Vav ali depois entre o Dalet e o Mem, Adom, eu faço a cor vermelha, né? E mudando também ali o sinal diacrítico, eu posso, em vez de falar Adom, eu posso falar Edom, que viram daqueles reinos lá, um reino que tem ao sul de Israel, o reino de Edom, né? Um E lugar, né? Daí. mais exato. E Edom. Edom, né? E Edom também era o nome que um dos nomes pro Esaú. A tradição, a tradição diz, É. o texto bíblico não diz, mas a tradição diz que Esaú era vermelho, era ruivo, né? Assim como Davi também, né? Mas o Esaú, ele teria essa proximidade com o vermelho, assim, né? E a palavra vermelho, a palavra sangue é dam, dalet, mem,
Então tem toda essa relação, assim, a palavra solo, chão, o barro é Adamá, então tem algumas relações de sentido que as pessoas daquela cultura poderiam estipular, assim, né? E que são arbitrárias, mas Uhum. elas acham que é uma prova cabal do quanto o hebraico foi ensinado pelos anjos, assim. E não, né? Pelo amor de Deus. E a número dois? Oi. Pérez. Uhum. Eretz ou Eretz, que é o quê? O que que é esse troço? Aperta a barra de espaço, Silvane. País? Sim e não, né? Tá correto no sentido que, tipo, tem traduções que vão colocar como país, mas assim, pense que país é uma coisa meio do direito moderno, eu acho, assim. Não, não sei se a gente usaria, acho meio anacrônico isso, mas tem tradução que vai botar país mesmo, né? Território? Território é terra, não no sentido de solo, mas no sentido de território, né? Então, saia da terra do teu pai e vá para a terra que eu te mostrar. Essa terra nesse sentido, assim. Opa, temos alguém que está chegando aí. Expectativas. Estou com a minha campainha aqui. Ó, e daí a gente tem. Vamos ver quem chegou. Ah, Miriam. Oi, Miriam. Oiê! Quanto tempo, Boa noite, mulher? Boa. eu voltei agora para Olha, você. Miriam. A Ah, Miriam apareceu, dessa vez é. inteira, ó. Ela estava na aula passada, né? Tava ali passeando no meio do multidão agora. É, Parou, né, Miriam? Que é. bom. Pa- Parou nada, a militância não para. Essa mulher aí é pura militância, né? Isso aí só para. Não, cheguei agora do movimento. Aí, ó. É Aí, isso, aí. guerreira. Muito Paro bem. não. É isso aí. Enquanto tiver energia, tem que lutar, né? Aí é bom. É isso aí. Eu amo. Muito bem. E número 3 também é uma velha conhecida nossa, hein? Já não tem nem graça mais essa aqui. Elohim. Elohim. Aham, tem um no final. Elohim. Ok. Elohim. De novo, a tradução é com vocês, cada um aí com com seus aparatos teológicos para traduzir esse troço, e lembrando também que vai depender, né? Lembro daquele salmo que é complicadíssimo, assim, de que Javé é o Elohim dos Elohim. E aí, traduz como esse troço, né? Super difícil, né? E daí a gente tem o número 4 aqui, que é o quê? Ave. 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 Av, aham, av, Av, aham. Quer dizer av, quer dizer pai masculino, mas pai. mas também tem uma ideia de ancestralidade, sabe? Tipo, o culto aos ancestrais, porque sim, no Egito, no Israel antigo, né? No Antigo Testamento, principalmente no primeiro templo, assim, existia culto aos ancestrais, assim, né? É só ver lá com o Dietrich essa questão aí. Ele Os Elohims. não, e tem um nome. Terafim, eu acho que chama. Com T de tatu. Terafim, eu acho que chama o nome. E essa palavra aparece umas duas, três vezes só no texto, assim, né? Você vai encontrar ela quando você tem uma das matriarcas do povo judeu. Quem que é essa mulher? Eu acho que é a Rivka, eu acho que é a Rebeca, a mulher do Isaac, quando ela vai sair da casa
da casa do pai dela, ela leva embora os ídolos, vem traduzido como ídolos ou imagens, né? Uhum. Essa palavra é super carregada de um sentido que demoniza o que ela está trazendo. E o que ela está trazendo seriam essas representações desses ancestrais, provavelmente. Ninguém sabe muito bem, mas essa é uma teoria bastante sólida aí de que ela estaria trazendo então alguma coisa ligada ao culto aos ancestrais, né? Mas isso não é uma questão cabal, assim, tipo, não é assim e acabou, né? Tem pessoas que entendem de maneiras diferentes isso. Para mim, isso faz todo Uhum. sentido. O culto aos ancestrais é uma coisa que meio que tem em qualquer lugar, né? Assim, então, por que que lá seria diferente? Pode ser que seja diferente, mas para mim faria super sentido ter esse culto aos ancestrais, né? E daí esses ancestrais, no sentido não só meu pai, mas o pai do meu pai, o pai do pai do meu pai, então ave estaria com todo esse sentido também. E a 5, El, El, Eu, mas é um U que tem ali? eu, não, Ah, eu, El, eu. aham, aham, né? A gente fala Brasil, fala, né, com esse sul, mas é um L, então é El ali, é Israel também, né? E de novo, né, genericamente a gente traduz isso aí como Deus ou deuses também, né, o plural de Elim ali, mas de novo, qual que é a teologia que tem base lá e qual é a passagem ali, também é uma parada meio. Vai depender, ok? 6. Ben, Essa pronúncia foi espetacular, hein? Sim. Ben. Aham, com esse nun no final. Ben, que é o quê? Não tenho ideia, meu Deus. Não tenho ideia. Bem, Aham. Ben quer dizer filho. Filho, ok? E inclusive, né, Ben Adam, que é a ideia de tipo filho de Adão, é o jeito que se chama o ser humano até hoje, em hebraico contemporâneo. Ben Adam quer dizer humano, não quer dizer, né, filho de Adão. uhum. 7. Beit, Beit, mas aqui tem uma outra letrinha embaixo. Tem um patar. Tem o A, né? Aham. Ba, Ba, bai, bait. Aham, bait. bai. Uhum. É, porque pode ser. E com o acento no ba, Ah, ba, exato. bai. Alô. Nossa, sensacional. Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Orgulho. Então, Orgulho. que tem esse. Professor, tudo desse jeito. Orra, tem esse rolê, né? Fica orgulhoso. Claro, orra. No começo, Ah, veja, há poucos meses atrás, aí, 2, 3 meses atrás, mostravam um Aleph, todo mundo, meu Deus, que letra é essa? Hebraico é muito difícil, velho. E agora tá todo mundo aí, ó, né? Porra, uhum. né? Às vezes a gente Até esquece, lembrando das coisas, tá é, vendo? É. esquece uma coisinha, esquece outra, mas olha quanto a gente lembra, né? Olha o pânico que era quando mostravam um bait ali, e todo mundo, Jesus, que é esse negócio aí, ó, né? Então tá ótimo, né? A gente vai ver em breve. Eu estou vendo se é na próxima aula, mas eu acho que não. Acho que eu quero fazer isso daqui. Mas até o final do ano a gente vai ver. Tem dois encontros ainda. Eu queria começar a explorar a ideia de
estado construto, que é uma parada assim que é meio diferentona pra gente, mas é assim, se eu estiver falando casa, eu tenho uma formazinha. Se eu estiver falando casa de, eu mudo um pouquinho, né? Então, se vocês forem ver as sinagogas que tem por aí, ou às vezes aquele cristianismo messiânico que tem por aí, eles vão usar a palavra beit, mas é beit alguma coisa, né? Não é bait. A palavra bait eu uso sozinha, para dizer uma casa. Agora, quando eu vou dizer a casa do fulano, daí eu uso beit fulano, né? Porque daí quando eu uso beit, eu estou falando casa de. Faz sentido? Então, Sim. é por isso que está byte e não bait ali. Mas se vocês forem ver, é muito mais comum nesses nomes dessas coisas judaicas que aparecem por aí na internet ou desses movimentos cristão-messiânicos, assim, vai aparecer Beit David, Beit Avraham, Beit sei lá o quê, né? Porque daí é a casa do Davi, casa do Salomão, né? Casa de é Beit, aqui é byte. Número 8. Da, Muito da VAR? Davar, aham, davar, quer dizer coisa ou palavra, palavra. né? Então, mas se eu falasse assim, essas são as coisas que Deus revelou para Moisés, eu poderia falar usando a palavra davar, né? Deve ter que usar no plural, né? Coisas, mas davar quer dizer palavra ou coisa. E 9. Yom. 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 Ah, Yom. E o significado? Yom. Aham, muito bom. Yom. Diga. Yom. Gostei desse mem, assim. Muito bom. Aí, então fizemos uma revisãozitas e agora a gente vai ver coisa nova, certo? Como estamos de tempo? Ixi, vai sobrar um pouquinho de tempo mesmo. Temos aqui Kubuts e o Shuruk. Ambos têm som de U, mas assim, esse som é mais difícil, sabia? De encontrar palavras. Principalmente o kibbutz é muito difícil da gente achar assim, né? Eu fui pegando a nossa lista, nós temos 100 palavras nos nossos flashcards. Eu achei três palavras lá que tinham som de U, e dessas letras, dessas 100 palavras, só as 54 tinham o kibbutz, né? Não é muito comum mesmo, sabe? Então, esses que estão com o número fazem parte da nossa lista de palavras, que eu tento usar aí, porque elas são palavras muito comuns de aparecer. Mas se vocês forem ver, eu tive que botar palavras extras aqui, porque não, a nossa lista se esgotou. Se esgotou, Quase não tem, né? se esgotou-se, de tão raro que é o negócio, né? Olha lá o número 16. Número 16, que será que é esse troço? SUS. SUS, não é o Sistema Único de Saúde, né? S aqui no Summer, S no Summer e o sonzinho DU aqui, ó. Então, SUS, né? Ok? Que quer dizer cavalo, certo? Logo abaixo, vamos ver as primeiras, as que estão na nossa lista primeiro. Essa aqui é uma favorita dos cristãos, essa palavra aqui, hein? Hum, Vamos ver as letras. Primeiras letras, fala aí para nós. Qual que é essa, Hum, qual que é essa primeira letra? Essa aqui. É um reche. É um resh. Aham, é um resh. Vai ter som de ra, re, ri, ro, ru. Uhum.
Daí eu tenho essa letra aqui, eu tenho Shuruk, que é um som de U. E qual que é esta outra letra que eu tenho aqui? É um hatch com A. Aham, é um Rua, RET. rua, Ah, rua. aham, exatamente, Milcíades. Então eu tenho um som Espírito, de. né? Aham, eu tenho o som de R aqui, né? Percebam que, mas não teria que ser Ru-Ra. Sim, é um caso especial que a gente vai ver em breve aí, né? Que quando eu tenho um patar embaixo de algumas letras muito especiais, assim, né? Eu posso ler ele como ruach, né? Que, Professor, esse traduz por espírito, mas também não seria a mesma cor sopro também, então, essa palavra? era o que eu ia falar. Quando a gente fala que é um espírito, né? A gente está se baseando numa interpretação aí e tal, e tá tudo bem. Mas pô, será que os caras no Antigo Testamento tinham realmente essa noção de espírito da maneira que a gente pensa, né? Quando você tem lá o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra que a gente tem no Gênesis lá não é Espírito de Deus, é Ruach Elohim. Então, será que eu traduzo como o espírito do Elohim pairava sobre as águas? O espírito dos Elohim pairava sobre as águas? Como que eu posso traduzir isso? Aí vai do tradutor, vai da afiliação ideológica dele e algumas outras coisas. Mas eu penso que uma maneira um pouquinho menos pesada ideologicamente era traduzir isso como sopro, sopro, né? Mas é a palavra vento, é a palavra vento. E se a gente pensar a palavra do grego lá, que é para que usa depois para alma, pneuma, também tem essa ideia de vento, de sopro, né? Eu acho que é quando o cara expira, o cara para de respirar, ele morreu. Acho que meio que é daí que surge esse raciocínio. Mas isso aí é teoria minha, assim, nada a ver. Então, ruach é um vento, é um sopro, né? E daí como é que traduz? Então, o sopro do Elohim pairava sobre as águas? Olha, eu acho que é isso, né? Ah, mas isso eu não entendo. Eu sei, mas mais do que isso, a gente já está projetando a nossa teologia em cima. Pode fazer, mas esteja ciente de que não é o texto dizendo, é tua doutrina ali, né? E eu acho mesmo que sem a doutrina não dá para interpretar, fica algo bem vago assim, né? Então pode usar. Existe uma lacuna e essa lacuna pode legitimamente ser preenchida por uma teologia dentro do razoável ali, só que esteja ciente do que é a tua doutrina e o que é né, o texto. Faz sentido? A interpretação. É, Uhum. é. Então, tipo, não encontro no texto elementos suficientes para que eu entenda o texto sozinho ali. Então, eu vou usar de uma hipótese aqui, de uma teologia, de uma doutrina que eu tenho para preencher isso aqui. Dentro do possível, dentro sem forçar muito a amizade, manda ver, mas saiba que você está colocando pecinhas que não estavam ali antes, né? Então, é isso. É, São as entrelinhas, né, Antônio? São as entrelinhas. Quem é que paira, que gera, e para poder os ovinhos nascerem, né? Quem é que gera? Deus está criando, pairando, está gerando, né? Então, são hermenêuticas que estão surgindo e que eu apoio. então, até pode pensar dessa maneira, entendeu? Porque o texto não é muito claro. Eu só tenho um pouquinho de cuidado com a palavra criar no texto, porque esse Gênesis, no Gênesis, depende de qual Gênesis também, que você tem dois relatos da criação.
mas é quase como se Deus não criasse as coisas, ele meio que separa as coisas, né? A água já existia no Gênesis, no princípio já existia o abismo, já existia a escuridão, já existia a água, então ele está separando a água do não água ali, mas ele não criou a terra. Então, né, e é claro, é uma coisa mística e mitológica, não diz nada sobre a natureza do Deus cristão e nem do Deus judaico. É uma narrativa mítica que é uma releitura dos deuses sumérios, lá da epopeia da criação dos deuses sumérios. Mas veja o quanto esse Deus quase, quase não cria coisas, ele está mais reorganizando o espaço, assim, separando o quartinho da bagunça, assim, né? Mais do que criar. Então, não sei se acho que super pode fazer o que a Miriam falou, mas talvez a palavra criar eu tenha um pouco de cuidado com essa palavra, sabe? Porque sim, ele cria algumas coisas, mas várias coisas ali ele está só reorganizando. Isso é alguma coisa que foi criada, né? Ele É, organizando o que foi criado, né? sim, 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 né? Mas digamos, por que que eu estou falando isso? Porque existe um tipo de teologia que acha que Deus criou tudo do nada. E tudo bem também, mas isso não está no texto, né? Porque ele não criou tudo do nada porque já tinha água, já tinha escuridão, já tinha abismo, já tinha, né? Então não foi do nada que ele criou, né? Isso não quer dizer que ele não poderia ter criado. De repente ele podia ter criado, está só reciclando ali, não sei, entendeu? Mas Porque Gênesis não existe, né? exato, é uma Então, se narrativa. Gênesis existe, a pessoa pode fazer sua interpretação. Porque Gênesis não existe, a gente sabe. Não tem nenhuma criança aqui. Então, mas assim, veja, se eu levar a ferro e fogo esse comentário, eu posso com ele invalidar, inclusive, Jesus, né? Se eu levar a ferro e fogo. Então eu tenho que ter cuidado também, ser gentil com a crença de vocês, porque se eu usasse esse mesmo critério para olhar para o texto, bem conversadinho, não tem evidência histórica nenhuma. Ô, Antônio, a gente sabe que existe como é que a gente chama? Os gêneros literários, né? Uhum, A uhum. gente literário. E Gênesis faz parte de um gênero literário. Então, Então, Jesus não faz parte do literário. faz, A faz. gente Ah, não de que faz, mas eu digo assim, ele faz. Aí a gente sabe que Gênesis não existiu. então, Foi mas uma assim, criação de história. então, perceba, sim, eu concordo com você, mas perceba que levando esse raciocínio às últimas consequências, a história de Jesus é uma tradição oral de uma comunidade que foi colocada num texto. Não quer dizer, ela em si não prova nada sobre Jesus. Jesus pode tranquilamente ter existido e estar sendo representado de uma maneira errada naqueles textos, né? Com Então, certeza, porque são releituras, né? sim, São coisas sim. feitas depois de muito tempo. Aham. Então, pode ter sido feito de outra maneira Uhum. também. É, eu Então, tenho, Eu tenho, e obviamente eu concordo com você, é uma leitura mítica, mítica mesmo, é mito, assim como o Dilúvio é mito, Torre de Babel é mito e várias outras coisas são mito. Mas mito não quer dizer mentira, né? Mito quer dizer uma verdade de uma natureza diferente do que a gente considera verdade histórica, né? Seria mais ou menos. Não deu para pegar, repete lá para nós. não, eu estou dizendo que o mito, ele é uma história contada de uma maneira diferente, né? De uma Então. maneira que ele quer fazer alguma coisa daquilo ali, ele quer, né? Tem algum objetivo. Aquela comunidade que preserva esse mito tem uma intenção, e essa intenção é
contar algum tipo de verdade daquela comunidade, né? Senão a pessoa nem se daria o trabalho de preservar isso, né? Então, se eu simplesmente pensar assim, é um gênero literário que é mitológico e é folclórico, então pronto, já não vale mais, e Jesus é histórico, não sei o quê, às vezes eu estou jogando o bebê fora com a água do banho, né? Eu preciso também olhar para isso e dizer assim, quais são as que tradição é essa que as pessoas se esforçaram para tentar preservar? De quais maneiras eu consigo ler isso de uma maneira não fundamentalista que também traga a sua sabedoria, né? Com É, certeza, com certeza. E a gente também tem que ter a maturidade de aceitar o que é mito, o que é novela, o que é, né? A gente tem que ter essa maturidade de aceitar isso e tirar de tudo isso alguma coisa de crescimento, que vai nos sim. fazer crescer como pessoa, mas também não vamos ser ingênuos, né? Então, eu acho que é. Professor, Diga, diga. é interessante que essa mitologia também ela perdura até no Novo Testamento, na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: em outros tempos existiram um céu e uma terra, e a terra tirada da água, né? Essa mitologia ainda perdura no Novo Testamento ainda, nessa carta de Pedro, né? Que a Essa, terra é tirada da água, não é o ex nihilo que chama, né? A terra surgiu do nada, ela surge de algo que é da terra, que já vem de mitologia dos gregos e de outras mitologias, até dos egípcios também, surge da água, tem um caos, né? Que já existia antes de Uhum. tudo. E os mitos da região de Canaã também têm ali o seu deus da tempestade lutando contra um monstro primordial no ciclo de Baal e tal, né? Então eu entendo o que a Miriam está falando, porque bem conversadinho tem gente que acredita nisso até hoje, né? No sentido literal da coisa. Então a gente tem que cuidar mesmo para que não seja interpretado como historiográfico, como algo que aconteceu no mundo real, mas a gente pode também tirar umas lições legais, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. Pensa o Hamlet, né? Ele é um príncipe da Dinamarca na história do Shakespeare lá. Já pensou se eu pego, em vez de ler o Hamlet e refletir sobre os dramas humanos ali e tal, eu abro e digo assim: Hamlet, príncipe da Dinamarca. Antes de fazer qualquer coisa, eu abro a árvore genealógica da Dinamarca e vejo que não tem nenhum Hamlet, pego e joga fora o livro, porque afinal ele é falso, entendeu? Não, vamos ver que tipo de lições sobre os dramas humanos e tal eu posso tirar dali, o que não quer dizer que eu vou botar no meu TCC de história que existiu um Hamlet? Não, obviamente, né? Mas que tipos de dramas humanos, que tipos de lições, de reflexões eu posso tirar dessa historinha, né? Então, existe uma verdade literária que não é uma verdade historiográfica. Acho que dessa maneira eu posso me expressar melhor, assim. Assim como, de repente, essas histórias do Curupira, histórias do folclore brasileiro, tem uma verdade por trás que é folclórica, e nem por isso eu vou achar que existe na teoria da evolução espaço para ter alguém com os pés para trás, entendeu? Né? Então, acho que é importante essa ressalva. Antônio, Opa, diga. voltando lá na palavra rua, Aham, eu lembro que foi discutido muito em aula que, que simplesmente o professor meu, Vicente, ele fez a tradução da Nova Bíblia da Paulinas. E foi muito discutida essa palavra rua. Ele é, falou que, nossa, para fazer a tradução dela, eles tiveram que ir no texto hebraico e para se chegar, foi uma comissão para se chegar. Aí colocaram como brisa. olha aí, ó, que Não legal. é vento, não é nada, assim, ele ainda foi discutido isso aí em sala de aula, eu lembro da pós, que não seria vento, não seria nada, seria a brisa, essa palavra. Diz que pegaram vários textos, não falo originais, mas o próximo do original Uhum. hebraico, para se chegar.
É. essa palavra. Então, eu fico pensando, por exemplo, que esse tipo de discussão, que eu acho super válida, entendeu? Eu sou tradutor também e eu fico, às vezes, procurando pelo em ovo. Acho, né? Eu adoro fazer isso, né? Agora, seria uma coisa que não teria muita, nesse caso de vento para brisa, não teria uma consequência teológica. Isso. Continuaria sendo um arzinho em movimento, né? É, seria mais ou menos eu tentar ficar disputando se eu vou traduzir o negócio como rosto ou como face. Sendo que rosto e face é praticamente, eu não sei a diferença, rosto e face, né? Então, eu fico pensando assim, tipo, acho legal essa entrega, essa problematização, assim e tal, mas assim, se eu traduzir como vento, ok. Se eu traduzir como brisa, ok, porque o que eu estou essencialmente falando é de algo, um ar que está em movimento. Eu não estou fazendo nenhuma projeção teológica, metafísica de que isso reflete alguma alma, algum espírito, alguma intencionalidade por trás e tal. Eu estou quase como relegando isso a um fenômeno natural ali dentro dessa concepção mitológica. Eu acho que as duas estão muito próximas, sabe? É diferente de falar, por exemplo, que Eita, ele travou? travou para Ou fui eu? vocês? Não Foi sei. ele. O professor Ah, travou. Eu tô, eita, eu tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? tá travado, Antônio. Viu? É o inimigo tentando me calar. Nossa, ele caiu de vez e interrompeu a gravação, inclusive, gente. Mas Bom, já, mas também não adianta gravar nós aqui, né? mas eu acho que Acho que ele vai voltar. acho que eu voltei, hein? Você voltou agora. Isso, Tá de agora volta. voltou inteiro. Observa aí, Antônio, que interrompeu a gravação. Ah, já apareceu aqui que tá gravando também. Ah, então tá. É, Toma cuidado no que você vai falar, Antônio. viu? É o inimigo tentando me sabotar, né? Então, o que eu ia falar era isso, assim, tipo, é uma preocupação legal que eles têm de tentar dar o sentido mais próximo possível do sentido que existia na época, mas seja brisa, seja espírito, não ajuda muito a entender o que o autor queria dizer, né? E é um troço que a gente nunca vai saber mesmo, assim, né? Se existia um outro sentido para tal da brisa ou para tal do vento,